pessoal, então eu vou mostrar como que a gente vai colocar o zíper nas peças, tá? Peguei um tecido aqui que tá dando problema, que ele fica franzidinho. Aí, pra começar, aqui a gente tem o piquezinho, né? Sempre faz a limpeza da over, passa os 3 dedos do pique com a limpeza da over. Depois você vem contra a costura da over, até no encontro dessa costura da over. Aí agora a gente vem com a costura da reta, em cima da costura da over que a gente tem. E vai aumentando um pouquinho, a beiradinha, tá? Até no pique. Ele vai dar uma distância pra gente colocar o zíper aqui. Eu vou ter tecido sobrando pra colocar o zíper, tá? Aí já vê se o ponto ficou bem regulado, pra ele não ficar franzidinho aqui desse lado, tá? Agora, a gente tá tendo muito problema do tecido esticar e o zíper ficar ondulado. Mas o que vocês podem conseguir eu tenho meu pique aqui e o meu zíper aqui, né? Mede quanto que ele tem que ficar. Ó, eu tenho que deixar 1 centímetro aqui em cima, né? Por causa do ganchinho. Então, o meu zíper ele tem que vir até aqui assim. Vou colocar sempre o meu zíper no final dele junto com a costura da outra aqui, tá? E aqui sempre próximo do zíper. Sempre cuidar pra não ser tão próximo, que daí o zíper não passa o fechinho. Aí eu vou deixar minha mão leve. A máquina tem que estar bem regulada para o zíper não esticar, o tecido não esticar. Eu só vou levar, ó, vai dar bem certinho na marcação que eu tenho aqui, ó, do pique. Então eu não preciso segurar tecido, eu não preciso esticar o tecido, não preciso segurar o zíper, eu deixo ele bem à vontade. Ele vai dar bem certinho no meu pique aqui. Outro detalhe muito importante, o meio do meu zíper tem que ficar no meio da costura, tá? Se eu deixar ele pra cá, deixar um espacinho aqui, depois na hora do direito ele vai ficar aquele buraquinho, tá? Se eu botar ele muito pra cá, ele vai ficar torto no direito. Então tem que ser o meio aqui, a abertura na costura, tá? Aí ele vai dar certinho. Passei 1 centímetro, eu fecho o zíper, vou fazer um aremate aqui no final da minha costura. Vou deixar 1 centímetro, um dedo, vou fazer mais um aremate. Por quê? Aqui o zíper não vai descer pra baixo, tá? Ele vai trancar. Aqui depois, quando as meninas revisaram, a gente corta esse zíper e ele não vai abrir de baixo pra cima, tá? Então o aremate vai segurar. Por isso precisa dos 2 aremates, tá? Terminei ali, fecho o zíper e vou pro outro lado. Agora aqui eu preciso puxar o meu tecido para que a costura fique bem certinha no meio, tá? Então eu tenho que puxar o tecido aqui, ó, retinho com a minha marcação do zíper. E deixo o tecido à vontade também, tá? Eu não estico, não seguro. Eu só vou cuidar que aqui em cima ele tem que dar 1 centímetro. Mas ó, ele vai dar bem certinho, eu não preciso segurar o tecido, tá? Então se a máquina de vocês está bem regulada, ela não pode levar o tecido, porque às vezes vocês estão fazendo dessa forma, mas a máquina está levando mais o tecido do que deveria. Agora eu vou fazer esticando o tecido só para vocês verem a diferença que vai dar. Eu vou segurar o tecido aqui. De um lado ficou certinho, né? Ó, minha costura ficou bem no meio, tá? E olha só o que o zíper faz quando a gente puxa, ó. Tá vendo que o tecido, ó, ele tá ficando torto, ó? Ele tá indo pro lado, porque eu puxei esse tecido aqui, ó. E ele tá começando a ondular aqui, porque o tecido quer voltar pro lugar e o zíper não deixa. Ó, tá vendo como esse lado aqui ficou retinho, ó? E esse que eu estiquei, o que ele faz? Então o zíper quer voltar pro lugar dele e ele acaba ondulando, né? O tecido quer voltar pro lugar dele e o zíper não deixa. Aí ele acaba fazendo essas voltinhas. Olha aqui onde eu segurei os 2 tecidos retos, como ele ficou retinho, alinhado, ó. Tá? Então, às vezes, você tem que cuidar se é a mão de vocês ou se é a própria máquina que está segurando o tecido. Ó, eu tenho meu pique aqui. Eu vou colocar o zíper aqui em cima, deixando 1 centímetro do metalzinho. Desse metal, eu deixo 1 centímetro do acabamento aqui em cima. E aqui eu vou fazer uma marcação. Eu sei que o meu zíper tem que vir até aqui, ó. Tá? Eu não posso botar mais zíper dentro, porque não tem necessidade. E eu não posso puxar o meu tecido para ele ficar mais comprido, tá? Então, ó, o tecido e o zíper à vontade, deixando 1 centímetro aqui em cima, o meu zíper precisa vir aqui, tá? Então agora eu vou pegar o direito do zíper com o direito do tecido. Vou deixar aquele 1 centímetro aqui em cima. Sempre encaixa a sobra do zíper aqui com a over, tá? Eu vou deixar o meu tecido e o meu zíper bem à vontade. Só vou segurar para os 2 caminharem juntos. Um ajuda o outro aqui, não vou esticar, não vou segurar nenhum dos 2. Bem à vontade, tecido lisinho. Uma coisa também que acontece, ó, tá vendo que aqui eu fiz a costura mais perto e que ficou mais longe? Sempre cuidar para ele ficar todo ele parelho, tá? Aí aqui já seria um caso de reforma, tá? Então sempre com o rompedorzinho aqui encostado no zíper que ele vai ficar parelho. Então aqui eu tenho o meu pique e o meu risco tá aqui também, tá? Então vai dar bem certinho. Vamos fazer o risco nesse lado que daí fica melhor pra vocês verem também, ó. Mas ele vai encaixar bem certinho o risquinho com o pique. Então aqui o detalhe, cuidar sempre pro meio do zíper ficar no meio da costura, tá?
zíper e faço os 2 alemães. No final da costura, deixo o centímetro, dedo no caso, né? Faço o outro alemão. Vou pro outro lado aqui. Às vezes acontece eu acabar puxando esse lado mais pra cima ou esse mais pra baixo, e ele também acaba dando diferença aqui em cima. Então, como a gente tem a marcação do gizinho aqui, dá pra seguir. Acho que a minha marcação ficou só de um lado. Eu sempre pego a retinha. Quando eu puxo aqui, a minha costura fica bem certinha no meio. Então, eu tenho que puxar o meu tecido pra ele ficar bem certinho no meio. Aqui tem que cuidar pra não soltar, porque ele vai dar diferença no lado direito. Prendeu? Ó, deixa bem à vontade aqui, vou dar uma medida pra ver se ele fecha. Fecha 1 centímetro. Ó, sempre bem à vontade, sempre bem à vontade. Vai dar bem certinho. Ó, ele parece que ele tá franzido, mas ele não tá. O que acontece é que às vezes ele fica bem mais franzido, tá? E aqui ele fica lisinho, a gente vai passar e ele vai ficar liso. Só que às vezes se ele fica muito, a gente tem que ver o que tá acontecendo. É a minha linha que tá ruim, o meu ponto que não tá bom, ou o que tá acontecendo. Às vezes a linha tá muito apertada, e o tecido é fininho, ele quer voltar, e ele acaba ficando franzido. Ó, aqui a minha costura ficou bem certinha no meio, tá? O zíper ficou retinho. Isso aqui a gente ainda pode melhorar. Depois eu vou passar essa peça pra mostrar pra vocês como é que fica. Se ele vai sair ou não vai sair no passar, tá? Esse é um tecido que tá dando bastante problema de ficar assim. Aqui, ó, eu tinha colocado o zíper aqui assim, ó. Aí eu vi que ele ficou ondulado, olha só. E eu não segurei o tecido. Às vezes é a própria máquina que tá segurando. Olha como o zíper subiu. Então o meu tecido ficou esticado. Agora eu tirei a pressão da máquina e soltei um pouquinho a linha também, aqui o ponto. E aqui embaixo ele já não ficou tanto. Não, sem esticar o tecido, só deixando a máquina levar. Porque às vezes no costurar aqui tu já consegue ver que ele já começa a ficar ondulado. Não, agora ele já deu uma melhorada, mas ele ainda tá meio esticado. Não sei se eu consigo tirar mais a pressão aqui, mais um pouquinho. Porque como o tecido tem muito elastano, tem que cuidar bastante da regulagem da máquina. Pode até deixar a tua mão firme, mas a máquina acaba levando. Aí aqui, ó, tem que puxar pra costura ficar bem certinha no meio, tá? É aqui que tu tem que segurar o tecido. Tem que fazer os aremates aqui. Ó, tô deixando tudo bem à vontade. Ó, ele não ficou aqueles onduladinhos, ó, ele ficou lisinho, ó. Tá vendo? Quando tu soltava o teu, ele tentava fazer isso aqui, né? E esse aqui não ficou. Eu acho que tem que mexer na pressão da tua máquina, tá? Que daí ele vai ficar bem assentadinho.